Temos os ETFs de Bitcoin Spot, temos a BlackRock do nosso lado, temos Donald Trump do nosso lado e assim por diante. E mesmo assim, não estamos tão bem quanto gostaríamos. Agora, é claro, a pergunta é: o que está acontecendo aqui? E neste vídeo eu vou contar coisas que 99% das pessoas não entendem, porque depois deste vídeo deveria ficar claro para todos qual é a situação real. E antes de continuarmos, vocês sabem que nesta fase difícil do mercado eu dependo ainda mais do apoio de vocês. Então, por favor, curtam e comentem. Muito obrigado por isso. Tivemos um grande aumento no Bitcoin em relação às altcoins. Não, parece bom. Quem sabe o quão bonito isso parece. Claro, algumas altcoins tiveram um bom desempenho aqui, mas estamos sendo completamente honestos. As altcoins estão muito decepcionantes atualmente, enquanto o Bitcoin está se saindo bem, e esse é o maior problema para as pessoas. E isso é o que está deixando as pessoas com medo. Seu portfólio de altcoins está horrível, mas vocês precisam entender o que realmente aconteceu nos últimos meses. Vamos dar uma olhada nas reservas de Bitcoin? Aqui vemos que, nos últimos 2 anos, as reservas de Bitcoin se sentiram como se tivessem diminuído pela metade. Estamos realmente vendo grandes saídas de Bitcoin. Consequentemente, o preço também subiu. Além disso, a situação para o Bitcoin parece extremamente boa. Fala-se sobre a reserva estatal de criptomoedas. E assim por diante, mas as altcoins estão com um desempenho bem fraco. Vou explicar para vocês agora o porquê. De acordo com um relatório do JP Morgan, o maior banco do mundo, houve um enorme aumento no Bitcoin no ano passado. Isso foi graças à MicroStrategy. A MicroStrategy pegou mais empréstimos no ano passado do que nunca antes. Isso também pode ser visto aqui. Aqui você pode ver toda vez que ele comprou. Aqui ele investiu 2 bilhões. Aqui ele investiu mais 4,6 bilhões de dólares. Aqui, em cima mais 500 milhões. Aqui embaixo mais 1 bilhão. E assim por diante. Então vocês veem o que está acontecendo aqui. No ano passado, a MicroStrategy foi uma loucura. Eles investiram tanto dinheiro como nunca antes. Os atores estão também em um nível muito mais alto. Consequentemente, eles também tiveram acesso a empréstimos completamente diferentes. E no final das contas, esse enorme aumento no ano passado foi principalmente graças à MicroStrategy. E claro, também os ETFs de Bitcoin. Porque só com os ETFs de Bitcoin já trouxemos quase 100 bilhões de dólares para esse mercado. E isso é o que vocês precisam entender. Vocês se perguntam por que só o Bitcoin está subindo? Por que o mercado inteiro não está subindo? Ou por que isso ou por que aquilo? Pessoal, temos aqui dois atores que simplesmente empurraram essa coisa completamente no ano passado. E eles foram completamente responsáveis por isso. Uma vez a MicroStrategy, que simplesmente pegou empréstimos insanos no ano passado e comprou bilhões em Bitcoin com isso. E do outro lado, tivemos muito interesse institucional, que também acumulou quase 100 bilhões de dólares em Bitcoin. Ambas as coisas fizeram com que no ano passado víssemos esse enorme poder de compra. Claro, portanto, não sobrou muito dinheiro para as altcoins. Esses atores estão investindo apenas no Bitcoin. Ainda assim, estou convencido de que haverá uma reestruturação e não acho que isso já tenha acabado. Ou que só o Bitcoin está se saindo bem ou algo assim. Mas é preciso entender onde. A grande diferença é entre as baleias que estão apenas comprando Bitcoin e um ciclo normal de criptomoedas. Porque para um verdadeiro bull run, onde também veremos uma explosão de altcoins, a temporada de altcoins e assim por diante, precisamos de muito mais investidores de varejo no mercado. Nós não tínhamos nem mesmo mais investidores de varejo no mercado do que em 2021. E eu tenho certeza de que desta vez poderíamos trazer 2 a 3 vezes mais investidores de varejo para o mercado, através do Instagram, TikTok e assim por diante. Como em 2021. Ou seja, varejo, moderadamente ainda não chegamos ao pico, porque todo esse dinheiro realmente veio da MicroStrategy ou através dos ETFs. Eles nos impulsionaram aqui, na verdade. Esse não era o idiota. Varejo. Mas isso é bom, porque as grandes baleias precisam ir às compras primeiro. Eles controlam tudo aqui. Primeiro, eles devem encher os bolsos, porque para o resto eles já vão se virar. A BlackRock. Eles possuem todas as grandes empresas de mídia e assim por diante. Ele vai se certificar de que o Bitcoin será bem impulsionado no futuro, se ele quiser. Pois, segundo os ciclos, este ano o pico deve ser alcançado em novembro de 2025. Isso é também o que eu vejo. Toda vez após o halving, tivemos nossos 530, 560 dias. Este ano, o halving seria em outubro, novembro. Esse é o ponto quando se trata de tempo e dados. O que é mais importante nas altcoins é a liquidez global. E nós vimos, por exemplo, que a China já está planejando as primeiras reduções de juros. Isso, por si só, reforça ainda mais a oferta de dinheiro M2. E com isso, claro, conseguimos um pouco de capital fresco nos mercados. Por exemplo, podemos ver neste gráfico que a liquidez global está fluindo de volta para o Bitcoin em maior quantidade. Aqui podemos ver novamente a correlação. A correlação é enorme. Primeiro, a expansão monetária aumenta, depois o Bitcoin acompanha,
Isso é quase uma lei não escrita. E a questão é que já estamos vendo uma expansão monetária. Olhem como isso subiu enormemente aqui. Estamos quase em um pico histórico na oferta de M2. O Bitcoin ainda não sente nada disso. Ainda assim, estamos corrigindo. Por que tudo isso acontece? Porque geralmente estamos cerca de 70 dias atrasados em relação ao Bitcoin. E isso significa que vou apenas dar aqui 10 semanas e então podemos descobrir aproximadamente a partir de quando começamos a sentir essa liquidez global. Porque veja como ficou idêntico. Quando movi esse gráfico amarelo, 10 semanas para frente. E isso significa que devemos começar a sentir essa oferta de M2 nos mercados por volta do final de março. A partir daí, mais ou menos de acordo com o tempo e os dados. Se o Bitcoin for atingido, também poderemos vê-lo subir. E as criptos, o Bitcoin, na minha opinião, também teriam um desempenho um pouco melhor. Isso é o que esperamos para o final de março, que consigamos trazer capital fresco de volta aos mercados. Isso é extremamente importante. E de acordo com o tempo e os dados, também podemos ver a liquidez global, que também segue ciclos, e devemos esperar um pico na oferta de M2 este ano. Parece que estamos prestes a alcançar um pico aqui. Eu quero dizer, olhem para essa recuperação que vimos em 2021. E ele foi realmente registrado de forma idêntica aqui. Isso é o ponto. Esse é também um dos motivos pelos quais, por exemplo, o Bitcoin tem esses ciclos de 4 anos. Porque esses ciclos de 4 anos, na verdade, seguem um padrão bastante semelhante à liquidez global. Então, é extremamente positivo que estamos vendo uma expansão da oferta de M2. Isso não significa que vamos enlouquecer completamente no final de março. Não, não. É claro que algumas outras coisas também precisam entrar em jogo. Por exemplo, o balanço da Fed. Porque estamos vendo uma expansão da oferta de M2. No entanto, estamos vendo, no ZUA, o dinheiro ainda está sendo dificultado para simplesmente conter essa inflação. Isso foi feito de propósito, é claro. Portanto, é bom que estamos nos aproximando cada vez mais dessa inflação de 2%. Ou seja, em algum momento, as taxas de juros serão reduzidas e é exatamente então que começaremos a ver uma mudança aqui. E então veremos aqui também novos capitais para os ativos de risco. Porque eu quero dizer, desde o final de 2021, cada vez mais capital foi retirado dos mercados. Claro, então não nos sobra dinheiro para o Bitcoin. Sobre o Bitcoin, são ativos de risco extremamente arriscados. Não entra dinheiro com uma política monetária tão restritiva. Eu definitivamente preciso fazer algo. Eu também transferi esse balanço para o Bitcoin. Aqui podemos ver isso novamente. Olhem para isso. Quando tivemos uma enorme expansão. Em seguida, tivemos uma enorme alta. Tivemos uma correção e depois mais uma tendência de alta. Tivemos mais uma grande alta aqui e desde então, de acordo com o balanço, estamos apenas corrigindo. E por isso, no final das contas, apenas dinheiro está sendo retirado dos mercados. Esse é atualmente o maior problema. Ainda assim, tivemos uma enorme tendência de alta no Bitcoin. Isso aconteceu como eu acabei de mostrar a vocês. Realmente, o fato de que a MicroStrategy investiu aqui bilhões, ou seja, dinheiro, nunca vimos algo assim. E isso só pelos ETFs comprou quase mais 5% de toda a oferta de Bitcoin, MicroStrategy e os ETFs de Bitcoin. Eles basicamente resolveram tudo aqui no Bitcoin e no mercado de criptomoedas no último ano. Sem eles, provavelmente estaríamos com o Bitcoin a $50.000. Isso é tipo a grande questão e, portanto, não temos dinheiro para o Bitcoin. É preciso entender isso. Este vídeo que eu mostrei a vocês hoje é extremamente importante. Hoje em dia, temos simplesmente jogadores maiores no mercado que podem influenciar mais, o que não precisa ser algo negativo. Não, muito pelo contrário, você pode aproveitar isso a seu favor. E alguns têm a opinião. O dinheiro não está mais sendo transferido do Bitcoin para o Ethereum e assim por diante. Eu não compartilho dessa opinião, porque a MicroStrategy já estava conosco em 2021. Ele também comprou uma quantidade massiva de Bitcoin em 2021 na Ball One. E as pessoas já diziam que não veríamos nenhum velho, e ainda assim tínhamos um velho realmente ótimo. Também tivemos algumas empresas em 221 que só compraram Bitcoin. Ainda assim, vimos a transferência, mas como eu mostrei para vocês, para a transferência do Bitcoin é preciso ter liquidez. E enquanto nós, que não estamos nos mercados, não tivermos isso, nada pode acontecer nesse sentido. Nós realmente estamos vendo o desempenho do M2 que está subindo bastante. Isso é realmente importante. Seria bom se começássemos a ver uma política monetária mais flexível no ZEUA. Esses dois componentes realmente nos levariam à lua. Eu digo isso para vocês, mas espero que vocês tenham gostado deste vídeo, amigos. Foi muito trabalho. Vocês sabem, eu gosto de colocar muito valor aqui. Por isso, fiquem à vontade para me dar algo de volta e até a próxima, amigos. Oi!